Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá gravando agora? Tá gravando. Opa! Tudo bom com você que está me ouvindo agora? Isso não é um podcast, isso não é um vídeo do YouTube, apesar de que vai para o YouTube. Isso só sou eu, numa ocasião muito especial hoje. Mandei um blazerzinho às 10h37 da noite de uma quinta-feira, porque hoje eu, Arthur Maravas, professor de Geografia do Brasil, darei início ao nosso segundo semestre letivo de 2019, de 2020, do curso Paulo Freire. Eu sou professor de Geografia do Brasil. Eu desejo a todos muito boas-vindas a esse nosso segundo semestre de 2020. Vai ser muito legal, galerinha. Estou muito animado por ter até realmente o blazer aqui, porque é uma ocasião muito especial. Estou com uma das minhas camisas favoritas, que é a camisa do Mágico Joyce, com o Pink Floyd. E, enfim, infelizmente a nossa aula não pôde ser ao vivo, mas nos limites aqui do meu horário, a gente está gravando essa aula. Hoje a gente vai dar prosseguimento com o nosso curso, com a aula de urbanização. Antes de começar a aula, eu gostaria de falar algumas coisas. No primeiro semestre, a gente deu cerca de 18 aulas e viu várias coisas. Agora a gente teve recentemente a nossa revisão da matéria, que foi bem completa mesmo. E agora a gente vai dar prosseguimento com o segundo semestre. Nós vamos adotar esse segundo semestre agora, não só slides e áudio, mas também vídeo, e acho que facilita para todo mundo. Estou gravando aqui a aula do Google Meet, eu acho. Está gravando. Eu acho que está gravando. E esqueci o que eu iria falar. E todas as aulas a partir de hoje vão ser assim, vão ser gravadas, com slide, com a minha falazinha no fundo. Não sei se todas eu vou meter o terninho, mas vamos ver no que é que vai dar, né? Desejar a você que está aqui umas boas-vindas. Aproveite o curso. Eu estou à disposição de você para o que precisar, certo? Falo muito rápido, mas o fato de ser online facilita isso, que você pode ouvir 2, 3 vezes a mesma aula e as minhas socas estão aqui comigo. Então, sejam muito bem-vindos. Estou à disposição no WhatsApp. E aí, para começar a nossa aula, hoje de urbanização, se o bichinho aqui quiser carregar, carregar, a gente vai falar o seguinte: a gente vai falar de alguns conceitos ligados à industrialização e às dinâmicas populacionais. Galerinha, vamos lembrar que no semestre passado a gente encerrou vendo dinâmicas populacionais. O que é que são dinâmicas populacionais? Perdão, estou meio adoentado. Dinâmicas populacionais são todas as influências do ser humano na natureza a partir do seu trabalho. Então a gente estuda e a gente viu todas essas relações do homem e da natureza, do trabalho, de uma forma muito mais ligada à geografia humana. Como assim, professor? Bom, a gente viu questão do desemprego, questão do trabalho do ser humano, esse deslocamento diário do ser humano de um local para o outro, para o trabalho, a questão de problemas como a crise, como a seca, que influenciam direta e indiretamente as relações entre os seres humanos. A gente viu como é que é a relação histórica dos trabalhadores no Brasil. A gente falou da industrialização no governo Getúlio Vargas. A gente falou sobre a própria criação da consolidação das leis trabalhistas, da vinda de imigrantes italianos, alemães, japoneses, na década de 30 e 40. A gente falou sobre essa miscigenação que teve da sociedade brasileira nos últimos anos. A gente falou da troca de influências que teve entre a região Nordeste e a região Sudeste, justamente porque surge essa relação de poder econômico. A gente vê, inclusive, que essa relação de poder ela faz com que o governo ele tem que se preocupar com uma questão muito séria, que é a questão das regiões. Como a gente estudou lá na nossa primeira aula de geografia, região é uma divisão nada mais do que política. Uma divisão política justamente porque a gente vê de uma necessidade do governo de ver as coisas daquela forma. Então, por exemplo, hoje a gente tem as 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por quê? Porque são divisões baseadas, na necessidade do governo, 2, na troca de influências entre uma região e outra. Essa divisão acontece por quê? Vocês podem ver uma padronização entre essas regiões. Como assim, professor, padronização?
compare a região norte, nordeste com a região sudeste. Por exemplo, a região sudeste é a região mais populosa do Brasil. A região nordeste é a segunda mais populosa do Brasil. A região sudeste ela é muito industrializada. A maioria das indústrias brasileiras, principalmente focado no automobilismo e nas indústrias de tecnologia de ponta, focadas para exportação, elas estão na região. Enquanto a gente pensa que o Nordeste ele ainda é uma área muito agrícola, muito agrária. Por quê? Porque a gente faz parte de uma divisão internacional de trabalho, onde os países periféricos, que é o nosso caso, o Brasil é um país periférico, ele faz relações de troca de poder com os países centrais, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, União Europeia, enfim, Canadá, retornando para eles essa tecnologia, retornando para eles o capital. Enquanto o Brasil ele faz essa mesma linha de comércio com países periféricos de periferia, como a África, com alguns países subdesenvolvidos da África. E o que é que ele transporta para lá? Matéria-prima, transporta capitais também. Então, há essa troca. E são regiões baseadas em interesses. Então, tudo isso, tudo que a gente estudou no nosso primeiro semestre, vai estar ligado à questão de urbanização. Por quê, professor? Porque a gente vê que o nascimento da indústria, em 1930, o marco inicial da industrialização brasileira. Me perguntem por que o marco inicial da industrialização brasileira, eu relembro a vocês que no governo Vargas, que fez o golpe ele nasceu, ele já pertencia ao governo, ele era militar. Então ele veio de dentro do governo e implodiu para dentro do próprio governo com um golpe. Então é um golpe. A revolução seria se ele viesse de fora, mas como ele vem de dentro é golpe. Então Vargas em 1930 ele surge com um golpe de Estado, não estou afirmando se é legítimo ou não, estou afirmando se é um golpe. E a partir desse golpe ele implementa a política de substituição das importações. Repito, a política de substituição das importações. Para vocês que a PSI, ou a política de substituição das importações, foi o início da industrialização brasileira. O Brasil parou de importar e passou a exportar produtos industriais. Começou a trazer imigrantes para que a matéria-prima ela pudesse ser utilizada nas indústrias, aumentasse o mercado consumidor e a mão de obra, essa mão de obra, aumentasse cada vez mais essa produtividade. Aquele famoso tripé que a gente conhece desde o início da história. Mercado consumidor, matéria-prima e energia. São esses três. Então, são muito necessários. Então, a partir de 1930, é o marco da industrialização brasileira. Em 1930, a gente tinha 30% da população brasileira, repito, 30%, 1930, 30% da população brasileira no meio urbano, 30% no meio urbano. Ou seja, 70% estava no meio rural. A partir do marco da industrialização brasileira, essa população, cerca de 30%, ela passa a aumentar. Relembro a vocês que lá nas dinâmicas populacionais a gente estuda uma coisa chamada pirâmide etária. A gente vê a evolução da pirâmide etária brasileira, da pirâmide etária europeia, a gente vê uma coisa chamada explosão demográfica. Relembrando a vocês que as explosões demográficas elas acompanham muito o crescimento industrial da população global. Por exemplo, a primeira explosão demográfica, o primeiro boom demográfico que a gente teve foi quando a população mundial saiu de 500 bilhões de pessoas para 1 bilhão de pessoas. Quando isso aconteceu, professor? Bom, isso aconteceu na primeira Revolução Industrial, lá em 1824, 1700 e pouco. Então, ocorreu essa explosão. Repito, não há uma data específica para uma Revolução Industrial, para nenhuma revolução. Você não diz, a partir desse dia, então, estava na Revolução. A gente pode marcar um marco. Por exemplo, a Revolução Francesa, que era da Bastilha. Mas a gente não pode chegar e falar que a Revolução Industrial possui um marco inicial, por exemplo, que tem uma data específica para começar. Ela é algo que acontece durante de tempo em tempo. Bom, e falando dessa explosão demográfica, a segunda explosão demográfica ela acontece na segunda Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, que não traz mais máquinas para indústrias, mas sim a revolução do automóvel, dando uma transição desse mercado consumidor da Inglaterra e da França para os Estados Unidos. É onde a população mundial ela sai de 1 bilhão de pessoas para 2 bilhões de pessoas. E a terceira Revolução Industrial, pasmem, acontece exatamente a mesma coisa. A população mundial sai de 2 bilhões de pessoas e vai para 4 bilhões de pessoas. Então, é um fenômeno histórico que a gente vê esse conceito de aumento da população com a expansão industrial. No Brasil não seria diferente. No Brasil, em 1930, a população ela saía não só da zona rural para a zona urbana, mas a população da zona urbana, a partir de algumas condições que lhe foram dadas, eu vou dizer aqui algumas. Primeira, consolidação das leis trabalhistas. E o Vargas foi muito inteligente.
Tem uma tese de doutorado muito boa, não vou lembrar agora o nome do autor, mas ele estava na faculdade de filosofia, história e ciências sociais, uma coisa assim, da faculdade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da USP. O nome da tese, vocês podem pesquisar no Google, vocês vão achar facilmente, é O Discurso Político do Governo Vargas. Discurso Político do Governo Vargas. E ele fala muito sobre essa parte da consolidação das leis trabalhistas e como isso foi uma manobra muito, muito inteligente do Vargas. Mas antes de continuar, vocês devem estar se perguntando, pô, professor, mas o senhor está falando assim tão rápido, tanta informação cuspindo para a gente que chegou agora, para a gente que está retornando agora e tal. A gente tem muita coisa para ver agora no segundo semestre. E eu tô muito animado, tô muito, muito animado, como vocês podem ver, para essas aulas. E, enfim, tem muita matéria para a gente ver, então eu vou falar. E a relação é justamente porque a urbanização e a industrialização, elas andam juntos. E nessa aula, e na próxima, então daqui a umas 4 aulas ainda, a gente vai focar muito em urbanização e industrialização. E o marco da industrialização, e isso vai ser o foco da nossa aula, a gente vai entender a indústria de base, o desenvolvimento da indústria de bens não duráveis e de bens duráveis, e de outros quesitos que são fundamentais para entender o histórico brasileiro de produção, de comercialização. Isso cai em todo vestibular, todo vestibular. Cai na prova da FUVEST, cai na prova da Unicamp, cai na prova do Enem, cai na prova da UES, todo vestibular cai. Não só em geografia, cai em história, cai em ciências, em sociologia. Vocês podem ver, pobreza. É um conceito muito estudado na geografia, na filosofia, na sociologia. Então, é uma interlocução com outras matérias muito necessárias. Bom, mas o marco inicial da industrialização brasileira, ele é fundamental justamente porque o Vargas ele manipula a população. A criação da consolidação das leis trabalhistas ela é benéfica e até certo ponto um marco. Na verdade, ele é um marco, porque até uns 5 anos atrás ela era a lei fundamental, era a lei trabalhista fundamental do direito brasileiro. Com a reforma trabalhista vinda do governo Temer, algumas coisas mudaram, mas ainda assim ela é um marco histórico brasileiro. E nessa tese do discurso político do governo Vargas, o autor ele argumenta que o Vargas ele foi muito inteligente porque ele conseguiu estatizar a pirâmide etária, a pirâmide social e econômica da população brasileira. A gente tem a pirâmide social clássica, né? As 3 classes sociais. Nobreza, os ricos, no caso, no governo Vargas, os burgueses, os médios proprietários e a população trabalhista. No caso dos operários, os artesãos, o pessoal advindo do meio agrícola. As leis trabalhistas, elas fazem com que as manifestações de 1917, 1918, 1919, 1920 do Brasil, que era uma repercussão do que acontecia na Rússia, na Inglaterra, por exemplo, lembrando que a Rússia recentemente já havia virado União Soviética, repercutiram no Brasil. E elas buscavam justamente a consolidação desses direitos trabalhistas. Lembrando que o direito trabalhista ele é o primeiro direito social, repito, o primeiro direito social garantido por algum governo brasileiro na história do direito brasileiro, o primeiro. Então, é um marco muito significativo. E ele enfatiza no sentido de, ele, ao dar condições, ao dar dinheiro para a população, ele impede que essa população vá para as ruas pedir mais, porque ele já tem. Pô, o cara vai trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar, ele não vai mais trabalhar à noite, o filho dele não vai mais trabalhar, ele vai ganhar 13º, ele vai ganhar férias, ele vai ganhar muitas coisas. E claro, quando a gente vê, principalmente em industrialização, que isso é uma manipulação muito boa. Vocês querem um exemplo? Comparem, por exemplo, o que aconteceu no modelo Fordista e no modelo Taylorista com o que aconteceu no modelo Toyotista e o que aconteceu no modelo Volvista. No Fordismo, a gente tem, como todo mundo sabe, uma escala, uma esteira de produção que já vem desde o Taylorismo. Pasmem, não sei se vocês sabiam disso, mas a esteira de produção ela vem desde o modelo Taylorista. E é muito estático. O trabalhador trabalhava 16, 18 horas sem condições insalubres. Sem conhecer toda a produção, ele fazia a mesma coisa. Como o filme do Charlie Chaplin é clássico, mas é necessário. O professor meu da faculdade fala que se é clássico,
É porque tem alguma razão para ele ser clássico. E faz muito sentido. Ele passa lá 16, 18 horas, 20 horas repetindo a mesma tarefa, e no outro dia ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E fica muito bitolado, fica muito doente. Quando a gente vai passar para o modelo toyotista e mais atualmente agora para o modelo volvista, o trabalhador ele não faz a mesma coisa todos os dias em um trabalho excessivo. Ele vai, primeiro de tudo, se qualificar. É uma coisa que a gente falou lá na aula de dinâmicas populacionais. Vocês, mulheres, falo para as mulheres porque é o marco principal que a gente tem no Brasil. Se preocupam agora que estão ouvindo essa aula, em ter filhos, vocês se preocupam em passar na faculdade, estudar, fazendo um pós, trabalhar, ter dinheiro e depois ter filho. A maioria de vocês, se não todo mundo, vai responder o número 2. É o mais claro, é o mais óbvio de todos. Isso é uma repercussão do modelo toyotista, do modelo volvista. O trabalhador, hoje, ele não é o cara que vai ficar repetindo, apesar de que existem alguns locais que fazem isso. Vai passar 10 horas fazendo a mesma coisa. Ele vai, primeiro, se qualificar. É a coisa mais importante de tudo. Ele se qualificando, ele vai ter noção de toda a produção. Não é mais uma produção em larga escala, é uma produção por necessidade. Então o cara ele vai lá e diz assim, eu não quero mais um Fusca preto. Lembrando que os carros eram Fuscas pretos porque o preto não gastava para fazer a cor. Era gastar menos para arrecadar mais. Hoje o cara diz assim, tá, eu quero meu carro vermelho com parte cinza, eu quero um motor desse tamanho aqui, eu quero botar um aro 25 no carro, suspensãozinha lá em cima e um somzão da porra. Pronto, vai ter o somzão da porra, o aro 25, suspensão lá em cima. Porque é baseado na necessidade. O trabalhador qualificado, ele conhece todas as partes, ele não vai ficar fazendo a mesma coisa. Ele pode até fazer a mesma coisa, tal. Mas se um trabalhador da função, sei lá, do motor faltar, ele pode ir lá e, tendo qualidade, tendo qualificação, substituir esse trabalhador. Então é muito dinâmico. E aí o Vargas ele utilizou disso. Por quê? Porque a consolidação das leis trabalhistas vem dando essas condições para o trabalhador, férias, 13º, coisas que eles jamais imaginariam ter. Eles pararam de procurar mais coisas. Pararam de procurar mais coisas. Então estatizou. E aí todo mundo passava a amar o Vargas, porque o Vargas ele deu condições a essas pessoas. Certo? É muito interessante ver esse discurso político. É um populismo disfarçado. Um populismo que muitas vezes o termo populismo parece um termo muito bom, parece um termo muito digno. Pô, aquele cara é popular. Porra, todo mundo, caralho. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes ele faz uma coisa para agradar as pessoas, para na verdade fazer outras coisas, utilizando disso que ele fez para essas pessoas iniciais como bom para mascarar as coisas ruins que ele faz. Com o governo Vargas, aconteceu com o governo Lula, Bolsonaro tentou fazer isso, Trump está tentando fazer isso também, certo? Então, é uma introdução necessária, essa que a gente falou agora. Bom, a gente vai ver, baseado nas dinâmicas populacionais, como que essa atividade do ser humano, de desemprego, de mudança de um local para o outro, essas dinâmicas, elas influenciam o meio urbano, e como elas geram alguns conceitos. Conceito de macrocefalia urbana, conceito de habitação, conceito de rede urbana, hierarquia urbana, megacidade, cidade global, megalópole, conurbação. E entender também o que são esses dois termos. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, que são coisas mais modernas para tentar organizar e desmistificar essa coisa de a cidade ela não é planejada, ela só cresce baseado nas coisas que acontecem nela. E para dar início à nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre macrocefalia urbana. Bom, a gente viu nas dinâmicas populacionais que muitas vezes as populações elas são obrigadas a ficar se deslocando, seja por questões naturais, como a seca, como enchente, como, enfim, erosão. Erosão que às vezes é natural, né? Seja por questões humanas. O fato de acontecer esse deslocamento, que é um deslocamento contínuo e prorrogado, é uma coisa que está sempre acontecendo,
gera a macrocefalia urbana. É um crescimento das cidades rápido e desordenado. Justamente porque não é planejado que isso aconteça. E aí eu vou dar aqui o um exemplo claro para vocês. As favelas do Rio de Janeiro. As favelas do Rio de Janeiro. Você sabe o que é favela? Sabe o que é favela? Bom, sabe onde surgiu o termo favela? Pode parecer loucura. Pode parecer loucura. E aí você pode pesquisar e você vai ver melhor. As favelas, que a gente conhece muito, favelas do Rio de Janeiro, favela da Rocinha, favela não sei de quê, favela de São Paulo também, enfim, não falando só que o Rio de Janeiro tem favela. Claro que não me entendam mal. Mas as favelas, esse termo que está muito em pauta hoje, ela surgiu lá na época da Guerra de Canudos. Você lembra da Guerra de Canudos? Guerra de Canudos, aquela do Antônio Conselheiro, que ele foi feito um líder religioso e ele saiu agregando lideranças religiosas em locais do Pernambuco, se eu não me engano, é da Bahia. E foi criando-se uma habitação, uma região habitada, que era a região de Canudos, com cerca de 20, 25 mil crentes em Antônio Conselheiro, que era esse líder religioso deles. Sendo que eles tentaram criar uma organização independente ao Estado brasileiro. É uma coisa muito bem traçada e muito bem definida no livro Os Sertões. Deixa aqui a recomendação literária, porque é um livro muito bom. Eita, que eu esqueci o nome do autor agora. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, Inclusive, a história de Euclides da Cunha é uma história muito boa. Não sei se vocês sabem, mas Euclides da Cunha, ele é corno. Ele foi corno, né? Foi corno antes de morrer. E é o seguinte, a história do cara. O Euclides da Cunha, ele era repórter de um jornal. Acho que era da Folha de São Paulo, uma coisa assim. Ele foi contratado pelo Exército Brasileiro para narrar a Guerra de Canudos. Ele foi contratado pelo Exército Brasileiro para narrar a Guerra de Canudos. O Exército Brasileiro foi para a Guerra de Canudos, aí não sei se vocês lembram o que aconteceu, o Exército Brasileiro bombeia do Exército de Canudos. Lembrando que Canudos era uma galera que morava na roça, que acreditavam em Deus e seguiam o líder Antônio Conselheiro. Então, o Exército bombeia de gente rural que não tinha conhecimento de absolutamente nada. O Exército Brasileiro, que alguns anos antes tinha ganhado a Guerra do Paraguai, tomou um P, meia dúzia de fazendeiros. Exatamente. Não foi só uma, foram três. Duas, três, enfim, eu não lembro agora. Até que botaram um general lá, fuderoso, destruiu. Aí quando apelar, levaram um cara fuderoso, tipo, patente alto do exército, tropa que era infinita, canhão e bala, e chibatada, e espada, e rasgaram a cabeça da galera, queimaram todo mundo. E aí foi covardia porque atacaram a galera de noite, né? Mas é putaria, a galera atacar de noite, meu irmão. Tá de sacanagem um negócio desse, o cara não sabe perder, não. Bom, a história do Euclides da Cunha é o seguinte, ele foi para a Guerra de Canudos, narrar a Guerra de Canudos. Ele narra, são três livros divididos em três partes. O Homem, a Terra e a Seca, eu acho, eu não lembro o terceiro livro. É o Homem, a Terra e o outro não lembro. E aí ele volta para onde ele morava, no Rio de Janeiro. Quando ele chega na casa dele, ele vê o sobrinho dele se pegando com a mulher dele. Sim, ele vê o sobrinho dele se pegando com a mulher dele. Aí fica puto. Fica puto. E aí ele tenta matar o sobrinho dele, só que o sobrinho dele foge. Passa um tempo. Tá determinado dia, o Euclides com ele vai na feira. Super normal a história, super normal. Quem nunca vai na feira, né? Ele vai na feira e ele encontra quem? O sobrinho botou o chifre nele. O sobrinho dele vai lá e mata o Euclides Cunha. Aí a mulher de Euclides Cunha vai lá e fica com o sobrinho de Euclides Cunha. Maravilhoso, história tudo tá pra sair. Aí passa um tempo, quando a mulher chega na casa dela, né? Com o sobrinho. Né, o sobrinho tava na casa já. Ela pega. Quem? O sobrinho de Euclides Cunha pegando com outra bichinha na cama dela. Aí ele vai lá e mata a mulher do Euclides Cunha. E essa é a triste história do nosso grandiosíssimo autor brasileiro Euclides Cunha, que escreveu um livro inteiro. Todo mundo só conhece ele por esse livro. Bom,
Tem favela, ele é denominado de Canudos, porque lá em Canudos existe uma planta chamada favela. Favela não é natural de casas assim. Favela é uma definição natural de uma planta da semente fava, da, da planta que produz fava. Aí o nome da planta, aí virou favela, porque era uma região que tinha essa planta. Depois que o Canudos foi destruído, essa planta ela foi levada para as áreas mais externas, mais afastadas do centro do Rio de Janeiro. Vocês me perguntam, pô, afastado por quê? Porque eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas o Rio de Janeiro, ele passou lá na década de 1920, 1910, enfim, sou péssima história, por uma guerra sanitária. Lembra da guerra sanitária do Rio de Janeiro, né? Que pensava da guerra da vacina, gente morrendo e pessoas destruindo casa para tentar vacinar todo mundo e tal. Foi meio loucura no Rio de Janeiro. E a galera que morava no centro da cidade evacuou o centro da cidade justamente por conta dessa praga que teve lá no centro da cidade e porque estavam sendo destruídas as suas casas. Aí não tinha como morar no centro, eles foram morar na parte mais externa da cidade, onde tinha sido levadas essas plantas de canudo, chamada favela, que é a planta que produz a fava. E aí ficou um termo favela desse parte de favela. Então, macrocefalia urbana é isso, é um crescimento da cidade rápido e desordenado, certo? Que não é programado e que acontece baseado em um inchaço das cidades. É o caso que a gente tem, por exemplo, uh, do Rio de Janeiro, de algumas áreas, claro, Rio de Janeiro, claro que seria o Rio de Janeiro, da Amazônia, da Amapá, Belém. Por que isso? Porque são regiões onde elas ficam muito próximas aos rios. Essa foto, por exemplo, ela é de Manaus. São regiões que ficam muito próximas aos rios. Então chega um determinado momento que essas capitais elas já são tão grandes que elas não têm mais para onde crescer. Isso não é conurbação. Vou já falar o que é conurbação. E elas crescem tanto, não só por coisas econômicas, econômicas, produtividade, tá? Mas por realmente ter muita gente dentro da cidade. E aí faz com que esse crescimento ele tenha que ir para locais não programados, inchando a cidade. Como a gente tem casas em cima de rios, casa, enfim, tudo que é canto. Então vem um enchente, chove, molha, destrui tudo. Rio de Janeiro é a mesma coisa, erosão e tal. Então, macrocefalia urbana é um crescimento tão rápido, tão desordenado, que eles vão para locais que não são programados. E aí fica desordenado, fica feio, fica bagunçado, certo? Eu falei um pouco da China versus Brasil, né, o subtítulo, porque é um exemplo que a gente tem. Na China isso acontece muito. A China é o maior país em relação ao número de pessoas no mundo inteiro. Quase 2 bilhões de pessoas. Acho que é mais de 2 bilhões, sei lá. Uma coisa assim, mais de 1,5 bilhão de pessoas. E é tanta gente em tanto canto que as cidades elas são inchadas. Eu não falo dos principais centros urbanos da China especificamente, porque são áreas baseadas primordialmente na produção. Acontece muito aquela coisa do movimento pendular. O cara sai do interior da China, vai para uma cidade grande, volta no mesmo dia, volta no outro dia, ponto de trabalho, justamente para morar, criando o que a gente chama de cidade dormitório. A cidade onde eles moram, na verdade, vira dormitório, porque eles só vão para a cidade trabalhar, só vão à noite para dormir, e no outro dia já voltam de novo para a cidade trabalhar. E aí, isso é um fenômeno muito interessante da China, porque essas cidades menores, elas não têm um desenvolvimento. Elas são cidades podres, sujas, poluídas e feias. Quase todas as cidades da China são assim. Quase todas as cidades da China são assim. Então, na China é uma coisa muito bizarra, porque tem uns 3 grandes cidades, eu não vou lembrar agora quais são, que tem uma grande população, um grande número de pessoas, porque elas vão para trabalhar. São centros urbanos, centros econômicos, centros produtivos. Não são centros habitacionais. São centros educacionais também. A educação da China que vem melhorando e progredindo muito nos últimos anos. Polos tecnológicos, polos produtivos, mas não são polos habitacionais. E as cidades pequenas, justamente por ter tanta gente na cidade grande, eles são obrigados a voltar. As cidades pequenas, elas incham, faz uma macrocefalia urbana, as casas são cada vez menores. As casinhas da China é, tipo, menor que meu quarto. A casa da China é menor que meu quarto. Meu quarto nem é tão grande. Tem foto minha atrás, inclusive. Fica feio, né? Gera essa macrocefalia urbana. Então na China você escolhe, você quer morar na casinha assim, num lugar sujo e tal, ou você mora no campo. Porque se você não tiver dinheiro, claro que se você tiver dinheiro, você apartamentozão na cidade grande, tá? Mas isso é realidade para poucos.
A galera que estuda mesmo assim, se mata para estudar, eles têm que arranjar um local muito bom para morar, porque é tudo muito insalubre, tudo muito ruim, certo? Bom, e aí um pouco do que acontece da China em relação ao Brasil. Na China, a população ela cresceu muito na década de, né, nesses últimos 100 anos. 50 anos de hoje há 70 anos e a gente vai falar mais de 30 anos, 1950 a 2050. A gente tem que comparar com o Brasil. Esses números aí não estão certos, só quero que vocês veem em relação ao mapa, certo? A gente teve um crescimento maior, ascendente, de 1950 para hoje, e aí não é hoje, especificamente, é na década de 2000, para fazer um paralelo melhor. E a gente teve um crescimento até menor, e a previsão de crescimento é cada vez menor. Por quê? Porque a China já está muito inchada, e aí isso prejudica cada vez mais a organização urbana. No Brasil, a situação é pior, a situação ela vem aumentando, ela vinha aumentando, e eu comparei até 2020. Relembro a vocês, o Brasil está entrando hoje numa janela demográfica, uma janela de oportunidades, como a gente chama na geografia. Professor, mas o que são essas janelas de oportunidade que você tanto fala? Bom, galera, janela de oportunidade são quando a população urbana, a população brasileira, isso é muito interessante se observar na pirâmide etária, ela deixa de ter um número tão grande de nascidos, de nascentes. Ou seja, a base da pirâmide ela vai parar de ficar crescendo, parar de ser tão larga, e essa população ela vai começar a se encaminhar para o meio da pirâmide. Professor, por que isso é bom? Porque vai deixar de ter criança, vai deixar de ter muita criança, essas crianças elas crescem, aí vão virando adultos, entrando no que a gente chama de população economicamente ativa. Repito, elas vão entrar no que a gente chama de população economicamente ativa, que é a população que pode trabalhar e pode contribuir para o Estado. Isso é muito bom, porque o Estado pode arrecadar mais, pode ganhar mais em cima disso. Qual que é a grande questão? Relembrando a nossa aula sobre dinâmicas populacionais. A grande questão é, a janela demográfica era algo que era previsto que fosse acontecer, porque no mundo inteiro acontece janela demográfica. Na Europa foram há 20 anos atrás, na África daqui a 20 anos. O Brasil hoje está vendo a sua janela demográfica. Porque se a gente olhar 40 anos atrás, 1970, 1980, o Brasil, a população brasileira tinha cerca de 4, 5 filhos por mulher, 6, alguns até 7. Pô, aqui no interior, por exemplo, tem gente com 24 filhos. Minha avó tem 10 irmãos. Então, é uma realidade muito comum. Hoje não, como eu falei, hoje a pessoa quer se especializar, se qualificar, trabalhar, ter dinheiro e depois ter filho. Então a ideia é que seja só um, no máximo 2 ou 3, esticando muito filhos por mulher. Então a base da pirâmide ela diminui muito. E já vai ter muita gente subindo pro meio da pirâmide. A ideia é que fique cada vez mais equiparada à pirâmide etária. E, tendo gente na população economicamente ativa, o Estado pode arrecadar mais, lucrar mais e aí melhorar as suas questões. O grande ponto é porque, 50 anos atrás, sabendo que essa coisa iria acontecer, porque já era observado esse fenômeno na Europa, o Estado brasileiro tinha duas oportunidades. Ele poderia olhar e dizer assim, cara, a gente vai pegar o que a gente tem hoje de dinheiro e investir no sistema de educação do Brasil. E aí daqui a 40 anos, a médio prazo, né, médio e longo prazo, a gente vai colher esses frutos, porque a população que hoje é criança, ela vai, 40 anos não, tá exagerando, daqui a 20 anos, 30 anos no máximo, a população que hoje é criança vai ser população economicamente ativa. E aí, sendo população economicamente ativa, eles vão poder, estando qualificados, lembrando que qualificado não é diferente de formado. A pessoa pode se formar e não sabe de nada. Qualificado é quando ele é formado e sabe de alguma coisa, ele tem qualidade naquilo que ele trabalha, naquilo que ele exerce. Então o Estado poderia ter investido na educação e aí está colhendo os frutos hoje, com uma mão de obra muito qualificada, mais presente no mercado nacional, e aí não teria tanto desemprego. A grande questão do desemprego é, primeiro, robotização, que falei para vocês, essa automação que vem principalmente dos grandes polos urbanos como Estados Unidos e China, questão da má qualificação das pessoas, as pessoas má qualificadas, mas podem trabalhar. Eu não quero contratar esse cara, eu prefiro comprar uma máquina porque eu sei que a máquina vai me produzir até mais, às vezes, do que o cara nesse mesmo tempo. E a questão do baixo investimento que tem nisso. O baixo investimento que tem do governo federal, porque não é só
da qualidade da educação, não é só da educação. Primeiro tem que ser educação de qualidade, segundo tem que ter investimento para que essa população ela adentre ao mercado, a população economicamente ativa. Tem que ter poder, dar poder de compra à população. Pô, a pessoa vai trabalhar por R$ 1.000, então tá de sacanagem. Eu saio. Porque, pô, R$ 1.000 não compra nada, cara. Tava vendo aqui, a pessoa com R$ 1.000 por mês, ela não consegue fazer uma autoescola. Que tipo de vida digna é essa? Que a pessoa não consegue se locomover se não for por transporte público, que já é muito ruim, sabe? Então, são questões de se pensar. E uma grande coisa da redação do Enem é justamente isso, porque ela coloca pontos para que você pense e raciocine sobre questões muito importantes. Claro que recentemente veio alguns temas meio bizarros, mas é muito isso. Muito você pensa. Relação em geral. Claro que aquela questão de fazer uma solução é meio foda, mas é muito interessante entender como é que as coisas funcionam para explicar porque a gente está assim hoje. Explicar porque a gente está assim hoje para a gente entender como é que as coisas aconteceram e como é que a gente pode mudar, certo? Então tem todas essas divergências. Bom, e aí hoje a gente só tem uma população economicamente ativa qualificada. Mas o interessante vocês verem é que a população urbana no Brasil, como acontece na China, ela está cada vez mais ascendente. Então a ideia é que essa macrocefalia urbana que a gente falou, ela cresça cada vez mais e ela se expanda, provocando um fenômeno cada vez pior nas cidades, com uma infraestrutura, com uma organização dos centros urbanos, certo? Eu não consigo ver quanto tempo de aula eu já dei. Cadê? Tem aqui quanto tempo de aula eu já dei? É, sei não quanto foi o tempo de aula não que eu dei não. Bom, eu vou dar aqui mais um pouquinho, a gente encerra já. Tá, e aí, como é que funciona essa mobilidade urbana, né? Que a gente falou tanto de deslocamento da população. A gente tem que primeiro entender as causas, como eu falei. Explicar para entender e entender para explicar. Essa macrocefalia urbana, esse deslocamento, por mais que ele seja explicado, ele foi não planejado. Você não consegue prever uma seca, você não consegue prever os empregos. Você consegue fazer estatísticas e coisas assim e tal, mas são coisas que elas fogem um pouco do nosso controle. Então, tem que entender que essa mobilidade urbana, essa movimentação da população de um centro urbano para o outro, da população rural para a população urbana, ou então do norte, no Nordeste para o Central e para o Sudeste, foi sem planejamento. E justamente por isso que hoje a gente tem as rodovias, porque e aí já é outro caso, porque historicamente o Brasil priorizou, anotem isso, historicamente o Brasil ele priorizou as rodovias. Por que isso? Lá na década de 1950, no governo do Juscelino Kubitschek, de política desenvolvimentista. Anote aí, Juscelino Kubitschek, desenvolvimentista. O que é que o doutor Juscelino Kubitschek ele fez? Ele, sendo desenvolvimentista, ele adotou um tripé na sua economia baseado na indústria de base, que já era o que vindo do governo Getúlio Vargas, a indústria de base, que ela é desenvolvida com capital estatal. Capital estatal. Capital nacional estatal, certo? Capital nacional estatal, ou seja, o Brasil vai investir em indústria de base. O que, são essas indústrias de base? Aço, ferro, alumínio, coisas para desenvolver a indústria, carvão, enfim, necessárias, a base da indústria, o que a gente chama de indústria pesada. Lá no governo de Juscelino Kubitschek, no governo de Getúlio Vargas, ele criou o quê? Companhia Vale do Rio Doce, que é a Petrobras, criou a COSIPA, e aí no Juscelino Kubitschek ele implementou mais. Ele era de Minas Gerais, então ele criou a Uzi Minas, que é a usina de Minas Gerais, também focado na produção de indústria de base. Ele focou o capital nacional privado. Capital nacional privado. Ou seja, que era privado nacional. Na indústria de bens não duráveis. Professor, o que são bens não duráveis? Bens não duráveis é coisa que não dura. Roupa, comida. Indústria têxtil e indústria alimentícia.
Enquanto que o grande questão, porque esses dois o Getúlio Vargas já tinha. Getúlio Vargas já tinha, exatamente. O capital nacional privado e o capital nacional estatal. O Juscelino Kubitschek implementou o desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo, o que é isso? Desenvolver a economia nacional baseada em investimento externo. Repito, desenvolver a economia nacional baseada em um investimento externo. Então agora a gente não fala mais de capital nacional, seja nacional privado ou nacional público, estatal, enfim. A gente fala de capital externo, capital externo. Desenvolver a economia nacional baseada no capital externo. Isso é o desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo foi implementado no governo JK e aprimorado no governo dos militares. O Juscelino Kubitschek, ele, por meio do investimento externo, capital externo, ele desenvolveu a indústria de bens duráveis no Brasil. Bens duráveis, professor, o que, são bens duráveis? Coisa que dura, você compra hoje, ele vai usar 10 anos, 15 anos, sei lá, por mais tempo. Exemplo para você, e aí foi o foco brasileiro. Primeiro, indústria automobilística. Indústria automobilística. As indústrias de carro vieram para o Brasil. Você pode olhar aqui no ABC Paulista, que é a grande polo industrial brasileiro. ABCD já hoje, né? São José dos Campos e tal. Tem um grande desenvolvimento tecnológico focado, já historicamente foi focado no automobilismo. Ford, Fiat, General Motors, enfim, outras indústrias, e isso é muito bem expresso no livro do Boris Fausto, História do Brasil. Vocês podem dar uma olhada, bem da Universidade de São Paulo. Muito bom, acho que tem PDF na internet. Se não tiver, podem me procurar que eu passo o PDF para vocês. E no livro também da Universidade de São Paulo, que o nome é Geografia do Brasil, do professor Jurandir Rosa, que é um dos livros mais fodas de geografia do Brasil para quem quer estudar para vestibular, porque ele é completo. Ele fala de tudo de geografia do Brasil e, enfim, os melhores livros de geografia do Brasil no mercado aí, para quem tem interesse realmente em se qualificar, não só para vestibular não, mas dar um aparato a mais. E aí ele fala muito sobre isso, sobre a vinda dessas empresas, dessas indústrias de bens duráveis, focando no automobilismo, General Motors, Ford, Fiat, e na empresa de eletrodomésticos. A gente tem a Brastemp, a Electrolux, essas outras coisas, elas começaram a vir a partir do governo do Juscelino Kubitschek, certo? Por isso que o Juscelino Kubitschek ele priorizou o transporte industrial. Porque qual era o principal produto brasileiro na época? O produto automobilístico. Carro, o Boris Fausto, do Juscelino Kubitschek, dentro de um carro, no dia que foi inaugurada a indústria na ABC Paulista. Primeira indústria na ABC Paulista. A partir desse momento, o Brasil ele troca o modelo ferroviário, tiraram as ferrovias, pararam de investir em ferrovias. Lembrando que ferrovias, o custo ele é alto para colocar as ferrovias, porque é ferro, gasta mais, é indústria de base, mas é baixo para manter. Porque você não tem que ficar gastando muito para manter. É ferro, então é muito duro, então você não tem que ficar gastando direto para ficar colocando. Tal, mas você gasta para colocar graxa e tal. E nem é sempre. Enquanto que as rodovias é um custo até baixo, porque é, sei lá, bagaço, enfim, asfalto, é coisa queimada, cimento queimado. Coisa assim, bem nojenta mesmo. Mas você tem que gastar muito para ficar reformando, colocando de novo, e adaptando, fazendo buraco, colocando. Enfim, então é um gasto bem maior. Foi uma burrice, porque parou-se de investir totalmente em ferrovia. Você não vê ferrovia no Brasil hoje. Enquanto você olha para a Europa, você pega um trem na França e você anda a Europa inteira. Isso não significa que eles não têm um carro. Não significa que eles não têm um carro. Faz até mais sentido, porque os países da Europa são pequenos, então eles têm sempre, andam sempre de trem para não atrapalhar tanto o trânsito das cidades. Enquanto o Brasil não tem isso. O Brasil desde sempre ele foi rodoviário, até hoje o investimento é em rodovias. Há de se pensar em trazer ferrovias, mas nada demais. E as outras hidrovias, enfim. É muito difícil porque o Brasil é muito extenso, então demorarem muito para chegar de um lado a outro. Está explicado porque o Brasil não investe em ferrovias, certo? E aí o próximo ponto, justamente, baixo investimento em ferrovias e o rodoviário tardio. Só em 1920 que o Brasil começou a investir em rodoviário. Bom, essas foram as causas. Sempre para entender as consequências, a gente tem aumento dos congestionamentos. Tem muito carro nas ruas. Aí vindo principalmente dessa política do Juscelino Kubitschek de colocar carros e também, justamente, porque tem mais congestionamento, tem mais carro, tem mais poluição, vai aumentar o tempo gasto. Você vai demorar mais para chegar de um local para outro. Por Fortaleza, você pode pegar um metrô e chegar nem sei onde é que tem metrô. Você pega um metrô ali no Pan-Americano, sei que tem.
Eita, caralho. E vai até, porra, até o centro e gasta 5 minutos. Isso aí, é bem rápido. Você pode pegar um carro e ir do Pan-Americano pro centro e você gasta meia hora. Então, é um gasto elevado de tempo, é um gasto elevado de dinheiro para comprar um carro, para ficar colocando gasolina, que hoje está mais, assim, acho que R$6, coisa assim. E aumentar a poluição. Você fala de aumentar a poluição também, que a gasolina é algo que polui muito, muito mesmo. Mesmo com o motor híbrido, coloca álcool e gasolina, o álcool ele acaba mais rápido, se estudar em química isso, e não é tão benéfico, por mais que seja mais barato, que a gente tem que ficar colocando mais e mais e mais. Então, acaba que é meio foda essa questão, porque não tem outra forma. Você vai ter que comprar carro, você vai ter que andar de carro, de metrô, né, ou de ônibus. Não tem outros métodos. Pô, ônibus, carro. Avião é muito caro. Avião, não tem. Então, é foda. Bom, e aí, para finalizar sobre mobilidade urbana, soluções. Soluções para essa mobilidade urbana. A gente precisa de cidades mais bem planejadas. Porque, como eu falei, o fato de ter essa compactação, essa união das cidades que faz com que tenha um crescimento desordenado e rápido, né, a macrocefalia urbana, fica tudo muito desordenado, muito desorganizado. Então, para facilitar andar de um lado para o outro da cidade, o deslocamento, enfim, precisa se ter uma compactação e um planejamento cada vez maior das cidades, organizar melhor e investir em transportes públicos. Pô, como eu falei, o metrô ele consegue levar muito longe. O metrô é barato. Ônibus, você pode dar um ponto, troca o meu carro por um ônibus, então beleza. Pô, pega uma bicicleta. Como tá agora em Fortaleza, né? Falei para vocês. Falei para vocês não, mas sou uma pessoa que curte muito andar de bicicleta. Curto muito, muito mesmo. Sempre eu pego a bicicleta ali em frente à faculdade, no bicicleta da Unimed, e vou, pô, todo domingo de tarde. Pego a bicicletinha ali e vou pro Guatemi e volto. Dá mais de 10 quilômetros. E eu curto muito fazer isso. E agora colocaram um ciclofaixa que vai até a Frangolândia ali da Antônio Salles. Então, enfim, a gente vê que tem essa busca por integrar a cidade, compactar a cidade, e ao mesmo tempo investir em novos meios de mobilidade urbana. Ônibus, metrô. Na Fortaleza agora está trazendo o metrô de Fortaleza, é legal. Tem que ser mais bem desenvolvido, melhor desenvolvido, perdão. Colocar mais ciclovias, que é uma coisa que integra bastante. Então são coisas assim, são medidas necessárias. E é muito interessante vocês verem isso, porque sempre cai em vestibular. Fala sério, galera, sempre cai em vestibular. E aí integrar um ônibus e metrô. Pô, o ônibus vai até esse canto aqui, o metrô tá ali, já leva a pessoa para outro local. Integrar a cidade, facilitar os meios. A pessoa que tiver isso, a pessoa vai pensar, cara, eu posso pagar R$6 e tal, 6, R$7, não sei contar a passagem agora. E aí eu pago um metrô, depois eu pago um ônibus e chego no local que eu preciso. Eu só pago o metrô e chego. Melhor do que eu pegar meu carro e gastar, às vezes, mais do que isso e ainda me estressar no trânsito, passar mais tempo. Sistema de rodízio é uma coisa muito interessante. São Paulo, até trouxe aqui um exemplo. Em alguns dias, só algumas placas elas podem andar e algumas outras elas não podem. Isso é muito interessante. Como uma cidade de mais de 10 milhões de pessoas, uma cidade, o estado tem mais de 20 milhões de pessoas, uma coisa assim, não é 40 milhões de pessoas. Não é. A cidade tem 20 milhões e o estado tem 40 milhões. A cidade de mais de 20 milhões de pessoas. São Paulo é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Estive em São Paulo em algumas ocasiões, já umas 4 vezes. E eu sou fascinado pela cidade. Sou fascinado, apaixonado. Eu adoro ver os carros andando e túnel aqui que sai assim, embaixo das coisas. E tem tudo na cidade, basicamente, mas é péssimo de andar. Eu peguei Uber, eu não vou mentir, eu passei 2 horas dentro do Uber. 2 fucking horas. Não paguei tanto, mas foram 2 horas. Porque o trânsito tava de fuder, mesmo. Então são meios de evitar. Pô, só essas placas podem andar nesse dia, só essas podem andar no outro. Pra facilitar. E aí o cara é multado, cara, pô, tá andando no dia que não pode, multado. O cara aprender. O negócio, grande coisa é essa, é porque precisa de alguma coisa, e até no direito a gente estuda muito isso, a correção, que diz assim, pô, se tu fizer, vai ter que pagar desse jeito aqui. Preso, ou pagar tal coisa. Claro que trânsito é mais tranquilo, mas, pô, tem que pagar uma multa e tal. É pagar com 3, 4 multas mesmo, e pesa no bolso, meu irmão. Quando pesa no bolso, a galera trava. Então é assim, muito dinâmico, tem que ter alternativas. Pô, construir a ciclovia, Fortaleza agora tá com várias ciclovias. Pô, beleza. Colocou mais frota de ônibus. Pô, massa. Agora mete
Pô, mete um rodízio aí de carro. Pô, só a galera macho mete bicicleta, mais oportunidade de bicicleta, andar na pé. Pô, cara, assim, eu sei que é muito ideal, galera. Isso é muito ideal, ideal mesmo. Mas são medidas pequenas, mas necessárias e que facilitam bastante. Facilitam bastante mesmo. É aquela coisa, é melhorar a qualidade de pequenas coisas para em um momento chegar e melhorar a qualidade de vida do cara. Né? E tirar, desmistificar um pouco dessa ideia, porque a galera que não anda de ônibus tem muita ideia de, porra, galera, nojento. Tudo bem que até que é, mas não quero andar aí. Não quero, não quero. É desconfortável, sabe, cara? É desconfortável, é desconfortável pra quem anda, é desconfortável pra quem não anda. Porque fica cada vez mais segregado. Bom, a gente tem um sistema de pedágio, porra, vai passar daqui pra lá de carro, tem que pagar. Falta, tem que pagar de novo. Aí, meu filho, ó, todo dia pagando 5, 10 conto é chão. É chão, é chão. Isso 5, 10 conto assim, né? Na época que eu peguei pedágio era 5, 10 conto, hoje deve ser mais. Então é foda. Como eu falei, ciclovia, ciclofaixa também facilita bastante e a tecnologia da informação. Coisas para integrar. Como tem um aplicativo, meu ônibus Fortaleza. Pô, abre aqui o aplicativo, sei que o ônibus tá chegando aqui a 5 minutos. Porra, eu posso sair de casa só daqui a 2 minutos, se a parada for na esquina lá de casa. Sei lá, o ônibus chega daqui a meia hora. Não, beleza, então vou aqui trabalhar mais um pouquinho. Então vou meter uma bicicleta para chegar mais rápido. Ou então qualquer outra coisa, entendeu? Para facilitar, para integrar, para compactar, para deixar tudo mais rápido. E a gente vive, todo mundo sabe que Fortaleza é uma das cidades mais cosmopolitas do Brasil inteiro. É uma que tem a maior integração de culturas, que tem a maior integração de línguas, tem gente do mundo inteiro em Fortaleza, japonês, chinês, coreano. Inclusive tem um restaurante coreano muito bom, em frente ao Náutico. Muito, muito bom mesmo. A Náutico Clube. Náutico Clube, é isso? Náutico Clube, sei lá, é Náutico. Em frente ao Náutico ali na beira-mar. Coreano, japonês e tal. É muito cosmopolita, é muito misturado. Tem gente de todo canto. Todo mundo quer conhecer a beira-mar, todo mundo gosta da beira-mar. Apesar de que agora tá aparecendo a faixa de Gaza, né? Cheio de terra. Mas todo mundo quer conhecer a beira-mar. E é muito integrado, é muito. Lembra muito São Paulo, de uma forma menor, mas lembra muito São Paulo. Porque tem várias culturas, tem várias coisas diferentes. Você vai pra noite, você consegue pegar 3, 4 cores diferentes. É muito louco. É muito louco, eu gosto muito disso. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito tumultuada. Por isso. É muito agoniada, é muito rápida, as coisas elas acontecem a uma velocidade muito rápida, às vezes você nem consegue ver. Eu perdi o metrô, porra, tô atrasado aqui, tá. Então, aquela coisa que a gente vê nos livros, a gente assim, um cara corre pra pegar o metrô, acaba que perde já é. E, cara, a vida existe cada vez mais da gente algo assim, né? Pressa pra fazer as coisas. E eu gosto muito dessa imagem porque ela traz muito uma ideia de consciência da necessidade de cada um, da tarefa de cada um e como fazer o melhor para mudar a situação ao seu redor. Então, por mais que seja muito óbvio, parece muito discurso de coach, essa questão de mobilidade urbana, cai muito, cara, muito mesmo no Enem. Já vi 3, 4 redações da Costa embaixo de mobilidade urbana de redação do Enem. De prova também, questão que sempre tem questão de mobilidade urbana. Tem um TC aqui de 40 questões sobre urbanização. Então, assim, é necessário, cara. É necessário. Eu falo muito do Roberto Cláudio, porque eu gosto muito de andar de bicicleta. Tipo, e ele colocou muito ciclofaixa em Fortaleza. Isso foi muito bom. Por mais que a galera que anda de carro reclame sempre, porque corta um pedaço da rua, mas tem que aprender, meu irmão. Pô, pega um ônibus, para de andar de carro, pega a bicicleta, cara. E facilitar a minha vida aí, porque sempre eles correm com a minha pedaço da ciclofaixa. É foda, é foda. Inclusive, um dia eu passei por cima de um carro. Tava na Santos Dumont, voltando. Santos Dumont, contramão, né? Contramão. Mas eu tava na ciclofaixa. Ciclofaixa não tem contramão, é ciclofaixa, meu filho. Aí o carro botou as 2 rodas em cima da ciclofaixa. Eu fiz o quê? Eu passei. Ele continuou e eu trisquei. Aí abaixou a lateral do carro dele. Ele ficou gritando comigo e eu fui embora. Se ele quisesse me pegar, que se foda, mas tava lá. Bom, e é isso, galerinha. Essa é a nossa aula de hoje. Para aqui de compartilhar tanto. Vocês me olharem. Fazer aqui a despedida. Meti aqui o terrinho. Tá coçando muito aqui atrás. Essa foi a nossa aula de hoje, de urbanização. A gente vai finalizar ela na próxima semana. Espero eu. Eu vou adotar esse método, como eu falei para vocês, nas próximas aulas. Vai ser tudo com vídeo, tudo com slide. Vou colocar no YouTube, vou colocar lá no Google Classroom. E estou presente com vocês lá no WhatsApp também, para quem precisar de ajuda, para quem quiser tirar qualquer dúvida. Me coloque realmente à disposição. Eu sei quão difícil está sendo para todo mundo, mas saber que tem alguém lá para contar, saber alguém que está lá para lhe ajudar, é sempre muito bom.
E eu tô aqui à disposição de vocês, tá certo? Tudo, quiser conversar, quiser resolver questão, quiser, ou sei lá, quiser que eu ajudar, tô à disposição, tá certo? Eu desejo a todo mundo uma boa semana, desejo a todo mundo um bom descanso. Espero que todo mundo esteja bem. E até a próxima semana. Valeu, galerinha. É isso. E até a próxima.